Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar com a professora Maria Alfredo Moreira. Ela é professora do Instituto de Educação da Universidade do Minho e veio a Natal para proferir a conferência A Supervisão Pedagógica como Prática da Transformação. Professora, seja bem-vinda a Natal, né, Rio Grande do Norte, e também ao programa Educação em Pauta. Obrigada, boa tarde. Está gostando da cidade? Sim, mas estive ainda muito pouco para ver da cidade, quase nada, cheguei ontem à noite. Ainda é muito cedo, mas estou a gostar para já. O campus é muito bonito. Primeira vez que veio a Natal? Primeira vez. Conta pra gente um pouco como foi essa sua trajetória na Minho, né? O ingresso e também até chegar a essa formação, mestrado, doutorado. Aqui, não, a minha, não é? Sim, a sua formação. Eu comecei na Minho como aluna, como estudante da licenciatura, depois... Licenciatura em ensino de português e inglês. A licenciatura é bilíngue lá? Sim, nessa altura, sim. Agora está um pouco mudado desde o processo de Bolonha e a mudança das licenciaturas em ensino, que passaram a ser mestrados em ensino. Portanto, agora é um pouco diferente. Na altura em que eu fiz o curso era uma licenciatura em ensino de 5 anos. Depois fui lecionar no ensino secundário, médio, portanto, ensino médio no Brasil, 1 ano, e pouco depois entrei novamente na universidade como assistente convidada para lecionar a metodologia do ensino do inglês e a supervisão dos estágios pedagógicos. Portanto, a supervisão já começou aí, né? Começou aqui em 1991, portanto já são quase 24 anos que eu entrei na Universidade do Minho. Como eu digo, primeiramente como assistente convidada, de seguida após um mestrado em supervisão, novamente em supervisão, a especialidade língua estrangeira inglês, portanto tem sido a minha área sobretudo da intervenção, a educação em línguas e educação em língua estrangeira. O mestrado eu fiz na Universidade de Aveiro, com a professora Isabel Larcão, que também é bastante conhecida aqui no Brasil, o seu trabalho é bastante conhecido. E depois o doutoramento já foi na Universidade de Minho novamente, em 2004, e nessa altura foi quando fui contratada como professora auxiliar, portanto desde 2004 até à data. Professora na área de supervisão? Na área da educação em línguas, supervisão pedagógica, formação de professores em geral, mas também mais recentemente na área da mediação educacional e noutras áreas que são necessárias. A senhora veio proferir então essa conferência, Supervisão Pedagógica como Prática de Transformação, não é? O que seria então essa supervisão? Acompanhamento dos alunos? Como é que funciona essa supervisão na Universidade do Minho? A supervisão inicia-se, ou antes, no seu desenvolvimento histórico, por assim dizer, em Portugal, mas penso que também noutros contextos, inicialmente estava ligada à formação inicial dos professores e ao acompanhamento do estágio pedagógico. Penso que também tem aqui esse modelo, não é? Do estágio das licenciaturas em ensino, não é? E não só, das outras licenciaturas. E a supervisão era aquela atividade do chamado orientador de estágio, que acompanhava o professor iniciante na sua atividade de ensino e certificava a sua competência para o exercício da profissão. Entretanto, desde os anos 80, 90, a evolução do conceito, claro que a supervisão sofreu a evolução na sua área de conhecimento e no seu conceito, e tem vindo a alargar-se a outras áreas de formação, não apenas já na formação inicial dos professores, mas também aplicando-se a contextos mais de formação contínua, contextos de desenvolvimento profissional nas escolas, em situações da prática, formação pós-graduada, também em supervisão, que entrou em Portugal nos anos 90, e inclusive, hoje em dia, falamos de autossupervisão, isto é, o professor como sendo supervisor da sua própria prática, e é nessa medida que o conceito evoluiu bastante. Falámos em supervisão horizontal e colaborativa, isto é, os professores nos seus contextos da prática fazerem supervisão entre eles, entre pares. Com reuniões? Com reuniões, com programas, acompanhamento de programas, monitorização de projetos e de programas, por exemplo, nos cursos e programas de formação contínua, em processos de desenvolvimento profissional. Portanto, a atividade de supervisão está muito, hoje em dia, está vista como sendo essencial
ao funcionamento das escolas de qualidade. Isto é, se queremos uma escola de qualidade que sirva à sua missão educativa, temos de ter a atividade da supervisão nos vários níveis, seja numa dimensão mais vertical, mais hierárquica, a nível das lideranças, portanto, do topo para os liderados, não é? Quer a nível horizontal, entre pares, entre os professores entre si, de modo a melhor desenvolverem os seus programas formativos e os seus projetos formativos e educativos. Como seria então essa supervisão, por exemplo? Diferença entre os professores que estão na sala de aula e professores coordenadores ou diretores? Essa questão da hierarquia, professora. Da hierarquia. Porque, por exemplo, um professor coordenador, portanto, desde logo um professor diretor de escola, a coordenação pedagógica aqui no Brasil, não é? A função da coordenação pedagógica é uma função supervisiva também, ou tem também funções supervisivas associadas. E depois temos, por exemplo, a coordenação de departamentos, não sei se aqui se aplica, a coordenação de departamentos, de grupos disciplinares, de programas de formação profissional, outro tipo de programas, tem em si, a descrição destas funções tem em si funções de supervisão também. Portanto, como eu dizia, numa dimensão vertical, por exemplo, de um coordenador, de um diretor de escola, de um gestor, de um coordenador de departamento perante os seus professores, as pessoas que lidera, e depois também numa vertente mais horizontal, entre os professores que desenvolvem um projeto educativo, que pode ser um programa de formação, pode ser um programa de formação profissional. Não estou muito à vontade nos contextos aqui no Brasil. Mas pode apresentá-los, os portugueses, não tem problema. Portugueses, portanto, por exemplo, os programas e os projetos de formação vocacional, de formação profissional, mais específicos para determinados grupos de alunos, que têm percursos escolares um pouco diferenciados. A questão quer da supervisão vertical do coordenador desse programa perante os professores que lidera e que coordena, quer, como eu dizia, a supervisão mais horizontal entre os professores desse programa para verem entre si, por exemplo, através da observação de aulas, por exemplo, através de atividades de planificação conjunta e de avaliação conjunta, fazerem a supervisão da sua prática mais numa horizontalidade dessa supervisão e, portanto, numa maior colegialidade. Como é que funcionaria, então, digamos assim, a sua autossupervisão, né? Fiquei curioso com esse conceito. Com essa... Do autossupervisão. Eu imagino que deve ser difícil, né? Talvez bastante, sim, talvez não. Bastante, porque primeiro, é um conceito pouco familiar, não é? Falarmos em autossupervisão porque a supervisão habitualmente, e penso que aqui neste contexto em que estou será igual, ela é associada a uma perspectiva de controlo, de hierarquização, não é? De inspeção, não sei. Será? Provavelmente aqui no Brasil será. E, portanto, o supervisor habitualmente é aquela pessoa que vem controlar o outro, que vem inspecionar o outro. E falar tem um pouquinho da questão dessa invasão, não é? Exato, mais daquela figura de inspetor, não é? De alguém que vem verificar se os procedimentos estão de acordo com os regulamentos, com as normas. Essa não é também uma das funções da supervisão, mas não é hoje em dia o conceito de supervisão com que nós procuramos trabalhar na Universidade de Minho e nos cursos de formação pós-graduada e nos doutoramentos em supervisão pedagógica, que também os temos. Procuramos trabalhar uma dimensão mais formativa, mais desenvolvimentalista, se quiser, não é? Uma função que seja mais de apoio à consecução da missão educativa da escola, da missão educativa dos programas, daquilo que são os projetos de desenvolvimento profissional dos professores, quais são os seus objetivos, quais são as suas finalidades. Então, como é que a supervisão pode ajudar a chegar lá? Dentro da estrutura, né? Dentro daquilo que são as finalidades, os princípios, os objetivos. Portanto, dentro de uma visão mais formativa da supervisão do que inspectiva ou controladora. E é importante perceber que a educação é feita no conjunto, né? Exato. Não é, quando a gente está sozinho, talvez a gente esteja buscando uma estratégia que às vezes é equivocada e pode falhar em algum momento, né? Sempre construída com o aluno, mas também com toda uma equipe pedagógica, né? Eu não respondi à questão da autossupervisão porque estava a tentar enquadrar, não é? Como é que depois entra a autossupervisão e aqui nós procuramos trabalhar com os professores em formação, estamos a falar de professores em formação, seja inicial não tanto, mas também no seu ano de estágio, também trabalhar alguns instrumentos de autossupervisão, mas também formação contínua, em formação pós-graduada, trabalhar, por exemplo, estratégias de observação de aulas, em que o próprio desenvolve instrumentos para a observação da sua prática e, através desses instrumentos, consegue refletir sobre a sua prática. A autossupervisão.
Portanto, eu não preciso de alguém que venha observar as minhas aulas para perceber se os meus alunos estão a aprender. Eu posso desenvolver eu próprio esses instrumentos, com a ajuda da formação, claro, e, por exemplo, usar esses instrumentos para refletir sobre a minha prática, para melhorar a minha prática, para ir ao encontro daquilo que os meus alunos necessitam. Portanto, a autossupervisão neste sentido. Que tipo de autossupervisão? Por exemplo, aulas gravadas, ou alguma metodologia que faça questionamento ao aluno, algum tipo de nota? Que tipo de metodologia é usada para isso, professor? Temos desenvolvido, sobretudo, a observação de aulas, chamada num contexto de supervisão clínica, isto tem a ver com os modelos, não é? E é uma observação de aulas muito centrada naquilo que se passa dentro da sala de aula, daquilo que são a qualidade, os processos de ensino-aprendizagem dentro da sala de aula, por exemplo, as características das atividades, a interação que se gera entre o professor e os alunos, os materiais que são utilizados e, portanto, usar instrumentos de observação de aulas que possam ser usados para refletir sobre esses aspectos. Mas também temos usado a investigação-ação, a pesquisa-ação, aqui, para envolvendo os professores em projetos de pesquisa-ação, de investigação-ação, desenvolverem um projeto que venha de encontro às necessidades que sentem, muito pedagógica. Portanto, a supervisão parece pedagógica porque está muito centrada no contexto de sala de aula, embora tenhamos a supervisão noutros contextos, certo? Portanto, mas estou a falar sobretudo da sala de aula e da questão da autossupervisão. Portanto, através de processos de investigação-ação, como eu estava a dizer, o professor planear uma intervenção na sua prática a partir de problemas, necessidades que identificou nessa prática, desenvolve uma intervenção, observa e avalia essa intervenção e depois reformula a sua prática em função dessa avaliação. É novamente uma forma de fazer autossupervisão. Significa sempre a sua ação, não é? É sempre sobre a sua ação. Significado é sempre dar significado, refletir sobre, melhorar, perceber o que é que se passa com os seus alunos, com os processos de ensino, saber mais sobre o que são processos de ensino-aprendizagem, como é que se aprende um determinado conteúdo, uma determinada disciplina. E depois uma terceira área de intervenção, onde eu tenho vindo também a trabalhar, são as narrativas profissionais, diários de aula, também chamados diários de aula, diários de professor, diários reflexivos, em que os professores fazem registros reflexivos sobre as suas práticas. Mas como é que se constitui, então, esses diários e as anotações dos professores para essa avaliação e supervisão? Os diários, narrativas profissionais, como quiserem chamar, têm várias designações na literatura. Diários de aula, por exemplo, são registros reflexivos do próprio sobre a sua prática, em que a pessoa é convidada. Novamente, temos que ter um enquadramento de formação, não é? Para convidar os professores a fazer estes registros sobre aquilo que mais o espanta ou incomoda, que é fonte de preocupação, que é fonte de indagação, não é? Para si, e fazendo registros sobre essa prática com a finalidade de tentar compreender melhor aquilo que se passa. E porque a escrita tem essa maravilhosa função, que é de explicitar, nós dizemos, vou pôr no branco, vou pôr no papel aquilo que é o meu pensamento. É uma documentação, né? Exato. Registro, memória, tem tudo a ver. Uma memória, uma documentação e, portanto, os processos mentais tornam-se visíveis, tornam-se objetivos, portanto, adquirem uma materialização à qual eu posso regressar, eu sozinha ou com outros, e esta estratégia das narrativas... Inclusive em tempos diferentes... Em tempos diferentes, exatamente, ao longo do tempo, e tendo um primeiro registro e depois tendo outros ao longo do tempo, eu consigo ver a evolução, mas, sobretudo, o enquadramento colaborativo, coletivo também é importante. Isto é, eu estar a escrever para alguém que vai ler, para alguém que me vai dar feedback, não é? Alguém que vai reagir e que vai comentar aquilo que eu estou a escrever e vai questionar-me sobre aquilo que eu estou a escrever. E, portanto, aí o objetivo é, sobretudo, trabalhar o pensamento do professor e elaborar esse pensamento. Questionar esse pensamento, aprofundar o pensamento e ajudar o professor a compreender melhor porque é que pensa daquela maneira, de onde é que vem este pensamento, porque é que pensa assim e como poderá pensar de outra maneira. E, portanto, as narrativas têm sido outra fonte, outra estratégia, se quiser, outra fonte de desenvolvimento profissional, outra estratégia de supervisão, na qual eu tenho estado pensar de maneiras diferentes também. Eu acho que está base. Às vezes temos essa dificuldade, né? Muito. De achar que quando a gente faz alguma coisa, está formado para essa coisa, o outro sempre é o errado, nós estamos certos. Exatamente. Né? E são encontradas narrativas com essa perspectiva? Sim, mas é o próprio que admite desde logo isso. Precisa sempre do outro para admitir, não é? Mas é muito interessante porque o outro, na maior parte das vezes, são os seus alunos.
São os O que é complicado para o professor admitir isso, né? Muito. Mas é interessante porque estas pessoas também têm que estar abertas a isso, não é? Têm que estar abertas a ouvir os alunos. E ouvir o que é que os alunos têm para dizer. E ensinar também, né? Exatamente, para dizer, para me ensinar e para me fazer refletir. Começa parte do próprio, habitualmente isso até parte do próprio, essa consciência de que há aqui algo que me está a incomodar e que se calhar eu tenho que mudar. E o escrever leva-me a isso, leva-me a objetivar o meu pensamento, não é? E a explicitar melhor o meu pensamento e depois a ser confrontada com o meu pensamento e pensar, fui eu que escrevi isso? Fui eu que escrevi isto, mas se calhar é assim. Tem sido muito interessante e tenho também desenvolvido, no passado ano letivo, desenvolvi um projeto com uma professora brasileira, da Universidade Federal de São Carlos, a professora Rosa Oliveira, que também trabalhou comigo as narrativas com um grupo de professores no Brasil, um grupo de professoras em Portugal, e é muito, muito interessante ver aquilo. Essa diversidade, né? Exatamente. Mas não é assim tão diverso como isso. Os problemas em Portugal são os problemas do Brasil e vice-versa. Mas eu penso que deve enriquecer o cenário. Sim. Ainda que sejam diferentes, são narrativas diferentes. Sim, mas o interessante é que encontramos preocupações comuns. Dificuldades parecidas. Exatamente. E prioridades também comuns. Professora, a sua palestra, né, que a senhora veio proferir aqui, Sim. Para uma aula de abertura, digamos assim, e também a orientação dos professores do Instituto, Sim. Né, com o tema a supervisão pedagógica como prática de transformação. Então a gente já falou bem sobre, talvez não o suficiente, penso eu, sobre a questão da supervisão. Mas dentro dessa palestra, que outros temas eles foram abordados? Eu vou começar por abordar o conceito de qualidade na educação, porque qualquer prática educativa tem de ter tem que ter princípios os quais persegue, não é? E finalidades que quer alcançar. E, portanto, e aí, nesses princípios, nessas finalidades, está aquilo que nós chamamos uma visão da educação. Isto é, o que é que eu quero para a educação? E a educação, seja no contexto de sala de aula, seja nos contextos de formação de professores, de desenvolvimento profissional, nas escolas. Contexto mais amplo, estrutural mais também. amplos, político, não é? Macro, nível macro. Portanto, que visão eu tenho para a educação? Primeiro. E, portanto, vou começar por discutir esse conceito, o conceito de qualidade e de visão da educação. E depois para passar para o conceito de supervisão, que serve esta visão de educação, portanto, como transformação, como uma educação mais inclusiva, não é? Mais atenta à diversidade, mais de desenvolvimento, ligada ao desenvolvimento sustentável também, portanto, humanista. Portanto, estes conceitos de educação, mais crítica, se quisermos, mais emancipatória, para ver de que modo é que a supervisão se pode colocar ao serviço desta visão de educação e finalizando com uma estratégia que são as narrativas. Eu vou dar exemplo das narrativas, podia falar da investigação-ação, mas escolhi as narrativas para mostrar de que modo, como estratégia de auto e heterosupervisão, elas podem ajudar os professores a perseguir essa visão da educação, a tentar que as suas salas de aula, de facto, sejam mais inclusivas, sejam mais justas, socialmente mais justas, sejam mais emancipatórias. E essa parceria, falando um pouquinho dessa parceria entre a UMIN e o Instituto Federal, professora, como é que a senhora vê essa troca de saberes e essa permuta de conhecimento, tendo em vista que também 2 professores do Instituto, no caso tem um que é de Roraima agora, Roraima, né? São orientandos da senhora. Sim. Enfim, é uma parceria que a mim pessoalmente me entusiasma muito, porque vejo também como uma fonte de aprendizagem de conhecimento, claramente, não é? E estou aqui em Natal, estarei também em Pau dos Ferros, para estar lá e conhecer o vosso campus de lá de Pau dos Ferros, trabalhar com os professores que, como disse, o professor Adelson e a professora Andressa, que estão a trabalhar comigo no doutoramento em Ciências da Educação, em Educação em Línguas Estrangeiras, em Língua Estrangeira. Mas tem a ver com supervisão, não? Os dois? Mais a professora Andressa, porque trabalha com os professores na formação inicial, em ano de estágio,
e, portanto, ela de facto tem uma vertente mais forte de supervisão no seu trabalho. O trabalho do professor Adelson ainda não tem essa vertente. Vamos conversar agora. Para isso que serve a orientação, né? Exatamente, para ver, mas estou muito, muito entusiasmada e com grandes expectativas relativamente ao meu tempo aqui, em Natal e em Pau dos Ferros, mas vejo, claro, como uma parceria muito profícua para a Universidade Minho, em primeiro lugar, e esperemos também para os colegas daqui do Instituto, quer aqui, quer em Pau dos Ferros, claro que sim. Professora, falando um pouquinho sobre a atuação na Universidade do Minho, né, partindo um pouco para lá, como é que funciona o Centro de Investigação? Que linhas temáticas são abordadas e são investigadas lá? No caso, obviamente, na sua linha. No seu centro de investigação. Portanto, o Instituto de Educação tem 2 centros de investigação, o Centro de Estudos de Investigação e Estudos da Criança e o Centro de Investigação em Educação. Eu estou ligado ao Centro de Investigação em Educação. Temos várias linhas de desenvolvimento, desde a questão dos estudos do currículo, quer dos estudos da tecnologia educativa, das políticas educativas, administração escolar, e eu estou mais ligada aos processos de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento profissional dos professores, não é? Dizendo a minha área, a área da educação em línguas e da formação de professores e supervisão, estou mais ligada aí nessa área, essas linhas. Bom, posso falar em linhas de investigação, não sei se isso é muito relevante ou se falar mais do tipo de trabalho que nós desenvolvemos, não é? Acho que a senhora conseguiu enquadrar o centro de investigação ali, pode seguir para suas pesquisas mais específicas. Acho que sim, é capaz de ser mais interessante. E eu comecei no centro, portanto, desde que entrei, em 91, para a universidade, nessa altura, como eu disse, como assistente convidado, mas tenho vindo a trabalhar sempre de uma maneira muito regular, sobretudo em 3 áreas, se quisermos. A educação em línguas estrangeiras, com prioridade para o inglês, porque é a minha área de formação, mas também trabalho nas línguas estrangeiras, em geral estamos a falar mais de línguas europeias, claramente, não é? Do espanhol, do francês, do alemão e do inglês, claro, como línguas estrangeiras. Portanto, a educação em línguas estrangeiras é uma das áreas de intervenção. Dentro da educação em línguas estrangeiras, muito trabalho numa pedagogia para a autonomia, em sala de aula, em trabalho de sala de aula, portanto, como é que o professor pode promover a autonomia dos seus alunos como aprendentes na sala de aula, muito essa linha de trabalho. Uma segunda linha de trabalho, a questão da supervisão e formação de professores, começou por ser na formação inicial, como eu disse, porque no ano de estágio, e depois o meu trabalho foi evoluindo para a formação dos supervisores, portanto, de quem faz a supervisão, formando quem faz a supervisão. Exatamente, formando quem faz a supervisão, os supervisores de estágio. O meu trabalho desenvolveu-se muito aí, e ligado, por exemplo, à investigação, à ação, na formação, quer dos professores em formação inicial, quer dos próprios supervisores, a fazerem investigação-ação sobre as suas práticas de supervisão. Um trabalho muito interessante também que eu tive o privilégio de desenvolver com os meus colegas. E depois uma terceira linha de atuação, que é a pedagogia no ensino superior. Portanto, a formação dos professores no ensino superior. E aí também tive experiências muito boas de investigação e de formação com colegas, nomeadamente da Escola de Engenharia, da Universidade do Minho, com colegas da Escola de Ciências. Portanto, como é que nós, como professores, que pregamos não é? Determinados discursos junto dos professores do ensino médio, do ensino fundamental, como é que nós os aplicamos dessa situação, na nossa prática como professores universitários? Isto é, se queremos desenvolver, se dizemos aos professores que é preciso desenvolver a autonomia dos seus alunos no ensino médio, fundamental, como é que nós o fazemos no ensino superior? Professora, essa supervisão, a gente já está quase esgotando, mas essa supervisão ou autoavaliação, digamos assim, também acontece em cursos que não são de licenciatura, não sei como acontece na realidade portuguesa, por exemplo, alguns cursos de engenharia, própria comunicação. Algumas pessoas vão para a área do ensino, né, mas não têm disciplinas pedagógicas ou um eixo de formação. Como é que acontece também a formação ou a supervisão nessas áreas? Está a falar do ensino superior? Isso, ensino superior. Acontece quando as pessoas querem. Quando as pessoas querem e têm a oportunidade. Não é? Porque não é preciso, não basta querer, porque claro que temos muita gente no ensino superior a dar aulas, a lecionar, sem ter formação pedagógica, obviamente. E, portanto, essa linha de investigação, que até é mais desenvolvida pela minha colega, a professora Flávia Vieira, que ultimamente tem trabalhado bastante essa linha da pedagogia do ensino, superior, é sobretudo tentar trabalhar com estes colegas numa base de voluntariado, não é? Os colegas que querem participar em projetos, que querem participar em experiências pedagógicas, que nós chamamos de transformar a pedagogia na universidade.
Isto é, de olhar para a pedagogia que nós temos junto dos nossos alunos e como é que nós também fazemos a nossa formação nas áreas da engenharia, da saúde, da informática, das ciências, e até que modo a formação que nós estamos a fazer junto desses alunos é a formação que nós queremos fazer. E estamos capacitados para isso, porque o professor também tem muito para aprender. Ele tem que ser consciente disso. Claro, obviamente, senão não consegue ser professor. Verdade. É? Muito obrigado, professora, pela entrevista de hoje, também pela estadia aqui no Rio Grande do Norte, Natal. Faço votos que possam vir outras vezes também à nossa instituição. Muito obrigada eu pela oportunidade que me deram para estar aqui hoje e estou muito feliz por estar aqui, claramente. Obrigada. Obrigado, professora. E você de casa, agradecer mais uma vez a sua audiência, lembrar que todo sábado às 10 horas da manhã, com reapresentação aos domingos no mesmo horário, você confere o programa Educação em Pauta pela TV Câmara. Eu te vejo na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau.